Histórias perdidas de Copas do Mundo muito ganhas pelo Jair, tricampeão, pelo Cafu, é tetra, é penta, por toda a seleção brasileira. Na nossa tabelinha Rivalo SDA. Histórias de Copa. E aí começa num grupo que tem Argentina, que tem Arábia Saudita, que tem México, que tem Polônia. Mas, gente, tem Argentina e tem um belíssimo gol de você de cabeça, aquele Black Power maravilhoso. Brasil, Argentina 2-1, Zé Maria Cruz, Jairzinho 2-1 contra a Argentina. Brasil, foi o primeiro jogo Brasil-Argentina em Copas do Mundo, lá na Alemanha em 74, Jair. Foi um golaço. Pô, tô jogado. Mas foi uma linda jogada também, né? O Zé Maria pela direita. Boa, atropelou, voou. Espetáculo, passou por cima de 3 vezes. Zé Maria atropelar alguém? Imagina. Imagina. Esses laterais, né, Cafu? Ele quase não era um trator. Cara, Pô, e ele assim, dava 2 de verdade, Zé Maria. Gente, Brincadeira, mano. E estamos aqui com o Cafu, mas ó, é Djalma Santos, pô, é Carlos Alberto Torres, Zé Maria, é Nelinho, nossa, pô, Leandro, é Cafu, Jorginho, Daniel Alves. Eu não vou falar do que tá agora em 2002, mas com todo respeito, já desrespeitando um pouquinho, cara, é muita história, velho. É muita história. Tem. Nossa, é muita história. E o Brasil continua premiado pela direita, né? Tá. Não, isso se não é com a 2, é com a 7. Jogou de 11, a gente já falou no outro episódio. Eu joguei de 11 também. Eu joguei jogou de 11, todos. Não na seleção, mas eu joguei de 11. Você foi campeão. O primeiro título pelo São Paulo em 2002, o ataque era você e o Miller. Cara. Eu e o Miller. Fiz gol, viu? Fazia gol. Sim. Não fazia igual o nosso amigo do lado aqui, mas eu fiz os gols. Brasileiro de 91 contra o Bragantino, você jogou também na frente. Joguei foi o Zé Teodoro lateral em Bragança. Zé Teodoro machucou, tava machucado. Tinha machucado. É verdade. Você machucado? Zé Teodoro. Eu entrei no lugar mas, ó, tava machucado. Eu, graças a Deus, nunca machuquei, não. Brasil e Argentina, você vai lá, faz o gol, Brasil 2-1 tal. Mas o Cafu, essa história eu gosto de contar de superação entre tantas, de você, do Jair, do Cafu, de tantas histórias maravilhosas. Não é fácil, tá aqui o Maurão Xará também. Foi a primeira vez que o teu pai foi num jogo do Brasil. Nossa, nem me fala. Março de 98, no Maracanã. Lá no Maracanã. Gol do Piorro Lopes. Piorro Lopes? O jogo que tirou da Copa de 98 o Raí e o Zé Elias. Mas quase tira você do sério também. Não, o Raí foi, pô. Não, 98 não. Não, o Raí não. E o Zé Elias também não. Que foram vaiados, xingados. E fizeram uma rima pra você que eu não vou repetir a rima. A rima foi bacana. O teu pai tava lá, né, Esse velho? jogo foi. Eu falo hoje dando risada, mas pô. Foi a primeira vez que eu levei meu pai no Maracanã pra ver um jogo. Brasil e Argentina. Véspera da Copa do Mundo de 98. Falei, legal, né? Tava tranquilo, sabe? Certo. Quase certo para ir pra Copa. Falei, pai, vamos lá ver esse jogo, né? Meu pai todo feliz no Maracanã. Cara. Imagina. 120 mil pessoas Imagina. no Maracanã. Nós jogamos mal aquele jogo. O Brasil jogou mal. O Brasil não achou a cor da bola. Perdemos o jogo de 1-0 pra Argentina. E o Maracanã inteiro fez um corinho. Cafu, vai cortar bambu. Cafu, vai cortar bambu. Cafu, vai cortar bambu. E meu pai na arquibancada. Nossa. Primeira vez que meu pai vai no estádio. E eu falava assim, caramba, meu pai tá lá em cima. Meu pai tá lá em cima. Eu não vi a hora do jogo terminar pra encontrar meu pai. Tá certo. Porque meu pai deve ter ficado... Primeira vez que ele vai no Maracanã, véspera de convocação pra Copa do Mundo 98, o estádio inteiro me vaiando. Aí quando eu encontrei meu pai, foi muito engraçado. Meu pai tava tentando me consolar e eu tentando consolar meu pai. Aí eu falava assim, pai, fica tranquilo, a torcida é assim mesmo. Não, filho, quem tem que ficar tranquilo é você. Eu sei como é que é essa torcida. Fica sossegado, você vai pra Copa. Eu falei, não, pai, eu quero que o senhor fique bem. Esquece que esse pessoal tava falando lá em cima, porque os torcedores é assim mesmo. O importante é que vai dar tudo certo. Um tentando consolar o outro. Foi muito foi muito feio. Eu fiquei muito, Deus, né, gente? foi muito triste, fiquei chateado naquele jogo, mas eu tentando consolar meu pai tentando me consolar, foi mais engraçado do que o próprio jogo. E aquele jogo realmente tirou o Raí e o Zé Elias da Copa. Ô Jair, e o Jair também vivenciou isso, não diretamente com você, mas com um grande parceiro seu de clube, de seleção, até de França, o PC, Paulo César Lima, Paulo César Caju, PC Show. O que o Paulo César era vaiado, sobretudo em São Paulo, era uma grandeza. Interessante, na Copa de né? 70, né? Antes da Copa de 70. E um jogador maravilhoso, né? Até hoje eu não entendo por quê. Então, esse comportamento. bairrismo e clubismo. E o Paulo César era daquele jeito dele. Ele falava, não, eu não gosto de São Paulo. Antigamente tinha mesmo esse bairrismo, esse clubismo. Falando do outro monstro, o Zico, cara. O Zico falava que era craque do Maracanã, um dos maiores jogadores da história. Craque do Maracanã. E ser craque do Maracanã, o maior artilheiro do Maracanã, acho que não é pra qualquer um, né? Não, pra poucos. Mas você pegou isso aí muito também, né? Justamente pelas declarações Sim. que ele dava, né? O jeitão dele. Impressionante. Mas ele tinha o prazer de Ele cutucava, né? De Até hoje, cutucar, né? é verdade. Até hoje. PC é um monstro, mas enfim. E Brasil e Argentina, a Copa você não pegou, né, Cafu? Brasil e Argentina em Copa não. Não tive essa... Cada pauleira, né, cara? Não tive essa Bobear, felicidade. a gente se pega, né, no Catar, hein? Dá sim. Eu acho que na semifinal. Eu também acho.
acho que na semifinal da Brasil-Argentina. Dar um Brasil-Argentina, ou pode ser na... E guardemos, né, o chaveamento e tal, do que vai vir pela frente. Agora, até já pra gente não esquecer, como eu quase esqueci no outro episódio, o Jair, Argentina, Polônia do Lewandowski, México, que pra mim não tá tão bem, Arábia Saudita, que, enfim, não tá legal. Quem é que passa nesse grupo aqui? Argentina e Polônia. Tô contigo também. Tô com vocês também, Argentina e Polônia. E com o Lewandowski. Com o Lewandowski o homem é brabo, hein? tá fazendo gol que nem... Nossa. Que nem que nem Jairzinho na Copa de 70. Na Copa de 70. Ele tá no estado de graça, né? Tá. E o México vem, não perde e ganha. Tá, o numa México não tá tão legal dessa muito vez, grande, não tá bem dessa vez. Arábia Saudita, não dá pra esperar muita coisa, então Argentina e Polônia mesmo. E Polônia eu já contei da outra vez, exatamente. O Jair pegou Brasil e Polônia, né, na Copa de 74, a gente perdeu 1-0 o gol do Lato, né? E falei até que é o dia que nasceu o Zé Roberto, aqui em São Paulo, o Zé inabalável e incansável. E teve, eu não vou falar da treta do Leão com o Marinho Chagas, que já foi também, parceiro do Jair também no Botafogo, seleção brasileira. Mas enfim, em 74 o ambiente também não estava tão legal, né, Jair? Não. Havia dentro, uma né? separação muito grande. E Rio e São Paulo também, né? É. De almoço, de jantar, cada um de um grupo, né? Não estava legal. Faltou conscientização, né, da responsabilidade. O que sobrou em 70 também, Sem né? dúvida. 70 sobrou, pô. Todo mundo tomava conta de todo mundo. Quem que era os número 10 de 70? 70? Eu gosto. Não, todos, né? Eu gosto quando eles Essa falam. história é Quem maravilhosa. que era o número 10 de 70? Não. Rivelino, Clodoaldo, Pelé. Os cinco de É frente eram. difícil saber quem era o número Não, 10. porque o Jair foi pra ponta direita, mas o ponta direita até se lesionar, inclusive era o próprio Rogério, Era o como Rogério. parceiro do Jair naquele time maravilhoso do Botafogo. Verdade. Campeão da Taça Brasil, bicampeão carioca. Pô, gente, era Rogério, Gerson, Roberto, Jairzinho, Paulo César, olha o time do Botafogo. Isso é o Botafogo, é a seleção brasileira, que era a mesma coisa. Esse praticamente. ataque do Botafogo era terrível. Era incrível ver esses meninos Era jogando. difícil Cê é louco. saber quem marcar, né? Vem cá, e eu já ia jogando por dentro, né? Falei, né? O Jair jogou ponta esquerda nos primeiros jogos da Copa de 66, jogava mais por dentro depois, e teve que ser sacrificar taticamente aberto. Mas era demais aquele time, né? Não, Muito teve que bom. sacar aberto. Tadinho. Pra Só jogar só Pelé, rece- Tostão, só re- Rivelino. Só recebia a bola quadrada, coitado. Só o Gerson, o Rivelino. Bola do Gerson. Como é que era o gesto de cabeça que vocês faziam? Aquela combinação que você tinha com o Gerson? Eu já entendi o Gerson, ele sabia como eu gostava de receber a bola e eu sabia também como ele gostava de fazer. Era bola parada, bola curta, bola longa. E você De tinha o gesto de acordo com cabeça o posicionamento dele, entendeu? Você já viu o Gerson se movimentando, você já... Aí eu me posicionava. Se eu quisesse o lançamento, quando ele chegava no meio do campo, ali já era lançamento. Quando ele estava na intermediária, nossa, 5 metros acima da linha da grande área, era bola curta. E assim sucessivamente. E aquelas bolinhas, tem o gol contra a Tchecoslováquia, aquele lançamento fantástico que você driblou, o Vitor faz, e outro gol lá. E o Jair, legal, assim, os puta golaço na Copa de 70, mas Cafu, ele não tá ouvindo. O gol contra a Itália, você furou a bola, né? O terceiro gol. Ele não pegou tão bem na bola, né? Eu acho que não. Eu acho que ele bateu mal naquela bola. Eu acho que, né? A gente fala o Jairzinho na Copa de 70, ele foi pega a bola de canela. escapo, foi canelada. Canelada. Eu acho que foi de canela. Canelada de Foi 3 canelada. dedos. Eu acho que foi de canela aquele gol. Tenho quase certeza. Pode olhar com a canelinha Foi dele. Eu acho que canelada. até estourou. Também, a bola ruim do Gerson também. Tudo, né? não, foi tudo Pelé. ruim. O Gerson não levantou a cabeça, não olhou. Ele já dominou mal, bateu Tudo mal errado. na bola. Tudo errado. Aí tudo bem, o quarto gol a gente falou no outro episódio, foi bonito, beleza, né? O quarto gol contra a Itália é lindo. Ali já estava definida. E Não. graças a você, com esse gol aos 26 do segundo tempo. O Gerson fez 2-1. Independente de definido, o gol foi... E mais o primeiro gol que o Pelé parou no ar mesmo. Fantástico. Aquele parou mesmo. Cara, Isso. o italiano falou, eu subi antes, Nitidamente ele parou. ele sobe antes, desce depois, que não existe, né, Ele cara? flutuava mesmo. Impressionante. A impulsão dele, e não era tão alta, mas a impulsão Não. que ele tinha era uma coisa impressionante. E já com 29 Com anos, né, na 29 Copa de anos. 70, né, cara? E ele tava aquela coisa, e de novo nós da imprensa, né? Aquela discussão não era nem se o Pelé devia ser titular. Se discutia se o Pelé tinha que ir pra Copa, antes da Copa. Impressionante o comportamento. pode? Ah, então esse negócio de vocês já vem lá de trás, né? Sempre, Cafu, a culpa é nossa. Pode falar que a culpa é da de imprensa vocês, mesmo. né? Então já vem lá de trás, já, né? Pô, o Jair, vocês
Assim, Copa de 58, o Brasil foi escorraçado, torcida vaiando, imprensa vaiando, não vai fazer nada. Tipo assim, fulano não Complexo tem de que ir, vira-lata, fulano não tem que ir, já vem, ó. Não, sim, o Pelé tá machucado, o Garrincha é Nós herdamos isso, irresponsável. então. Nós herdamos isso de vocês, então. Fica tranquilo. Pegaram. Mas, ó, é difícil saber. Falando sério, as últimas 3 conquistas que vocês participaram ativamente, pô, lembra? O também falando em ser instigado, até o jogo contra o Equador, lembrando do Equador, antes, no jogo no Morumbi. A torcida berrava Tele, que era o treinador do São Paulo. Jogaram e as tal. bandeirinhas? Exato. Não, isso foi lá em 2000. Essa estreia do Leão. A do Bandeirinha foi a estreia do Leão contra a Colômbia. Na Copa na Libertadores, na Eliminatórias de 2000. 1x0 gol do Roque Júnior no finalzinho. 15 de novembro de 2000. Esse jogo contra o Equador, a torcida xingando, não era? O teu xingamento no Maracanã era pro Zagallo e era pro Parreira. Pro Parreira. É verdade. E pro Dunga também. Não, tinha acabado de virar era mais pro titular. Zagallo e pro Parreira. Tem até Sim. uma história legal que quando... 93. Um jogo no Maracanã, o Parreira virou pro Zagallo e falou assim, ô Zagallo, vamos entrar nós dois juntos? Aí o Zagallo falou, mas por quê? Assim ele xinga uma mãe só, não xinga as duas. Né? Porque com certeza nós vamos xingar as mães. E os dois entraram juntos mesmo. É mesmo? Só faltou entrar de mão dadas que nem... de mão dada, eles trouxeram e falou, assim ele xinga uma mãe só, não vamos saber de qual que é. Maravilhoso. Já deu tempo, né, meu diretor? Já deu tempo essa aqui pro episódio 3, Grupo C da Copa do Mundo. Grupo D. Então a gente falou aqui, já falamos, chefe, já falamos, vai dar falamos. Argentina e Argentina e Polônia. Polônia. É Argentina primeiro. O chefe tá dormindo aí, viu? Ô, chefe, acorda aí, porque Acorda aí, filho. a Argentina vai longe. Vai. E vai. cá entre nós, vocês que conhecem tradição, tão bem. né? Tradição. A Argentina, pela bola que tem, pelos craques que tem que ter mais do que 2 Copas. Não queremos que ela seja agora tri. O único problema da Argentina é grupo. É, né? A Argentina não joga como grupo. É. Cara, eles têm o melhor jogador da história, que é o Messi, Sim. que foi 7 vezes consecutivas escolhido o melhor jogador do mundo, que dificilmente isso acontece novamente, verdade. e a Argentina não joga para esse seu jogador. Eu Que é um monstro. vi uma... Dá até raiva de falar. Uma pequena entrevista, uma introdução do Dybala falando que é difícil jogar com o Messi. Pô, difícil jogar comigo, pô. Eu falei pra ele, fácil é jogar com o Amaral é meu amigo. Eu falo, fácil é jogar com o Amaralzinho, Amaral, pô. Ô, que tava Abre comigo o olho, ontem à Amaral. noite. O Dybala falou, é difícil jogar com o Messi. Eu falei, valeu, Dybala, tá bom. É difícil jogar com o Pelé, ô Jair? Ah, Muito. Muito difícil. Bom, falava o falecido Coutinho, o difícil é o seguinte, quando dava errado, a culpa não era do Pelé, era do Coutinho. Né? E quase sempre era. Mas enfim, esse é o Grupo C, essa tabelinha, SDA, Rivalo, contando a histórias das Copas perdidas, não, as histórias perdidas das Copas. E olha que eu adoro futebol, mas só nesse papo, nessa aula do Jairzinho e do Cafu, já aprendi muito mais coisa, mais uma vez. O próximo episódio é o Grupo D do Mundial do Catar. Quer ganhar essa camisa da seleção brasileira pentacampeã do mundo, autografada pelo furacão da Copa de 70, o Tri Jairzinho, pelo Tetra e pelo capitão do Penta, o Cafu? Basta você acessar e se inscrever no YouTube da SDA, acessar e se inscrever e compartilhar também o Instagram da SDA e o Instagram da Rivalo para você estar concorrendo a essas belezuras, camisas da seleção brasileira autografadas pelo Jairzinho e pelo Cafu. Só na nossa parceria entre Rivalo e SDA.